Começa agora mais um episódio do podcast Tempo de Cidade. Eu sou Vicente Loureiro, arquiteto e urbanista, e convido você a vir comigo a essa expedição sobre a vida urbana. Hoje, com o episódio A Diversidade. O erro de grafia no título é proposital. Tenta sintetizar o sentimento de cidade adversa, desfavorável, hostil, captada pelas imagens de pedras plantadas recentemente embaixo de pontes e viadutos no centro de São Paulo, com o intuito de inibir o pernoite de moradores de rua. As marretas de um padre, removendo-as para substituí-las por flores, ajuda a extravasar a indignação diante da brutalidade gratuita do ato em si. Não resolve o problema, mas põe foco na questão sobre o uso e apropriação dos espaços públicos. Nos faz lembrar que aqueles cujas pedras tentam afugentar são consequências e não causas da degradação dos ambientes de uso comum do povo nas áreas centrais das principais cidades brasileiras e de outras mundo afora. Na verdade, iniciativas semelhantes a essa, chamadas de arquitetura hostil, nasceram na década passada em cidades do mundo dito civilizado e desenvolvido. Londres talvez guarde os exemplos mais paradigmáticos e pioneiros dessa forma subliminar, mas agressiva, de promover um passa-fora nos sem-teto, aqui conhecidos desde a fundação das cidades como os sem eira nem beira. Tais medidas, em que pese o diversificado portfólio, indo desde os pinos pontiagudos, anti-mendigos, até regadores intermitentes instalados em pisos ou marquises, passando pelos bancos inclinados só para encostar, ou aqueles com braços para só sentar, não surtiram efeitos por lá onde foram criados. Não funcionarão tampouco por aqui. Manifesto com mais de 100 mil assinaturas levaram a Prefeitura da cidade de Londres a recuar. Em São Paulo, a responsabilidade foi terceirizada para um funcionário de escalão inferior. Mas a iniciativa, para além de inócua, é contraditória, pois fere na essência a missão consagrada aos espaços públicos desde os primórdios das cidades. Ser o lugar da convivência, das trocas, da liberdade e da diversidade, e principalmente de todos, sem exceção. Lidar com a tarefa de incluir e não enxotar não é simples e nem imediata. Passa longe também do paternalismo indulgente. Requer mudança no modo de olhar o problema. Os artefatos da intolerância, por mais bem desenhados que sejam, agridem não só seu público-alvo, brutalizam os espaços nascidos para acolher a todos. Roubam-lhe, só de olhar, a sensação de pertencimento e urbanidade que sua função no tempo conquistou. Adubam a depredação ao invés de revertê-la. Pressões dos grupos de interesse, bafejadas pelas mídias, costumam pressionar dirigentes para essas soluções imediatistas. Erram no agir e nas expectativas. Considera o tempo adversário e não aliado na construção de medidas inclusivas, longe dos passes de mágica. Se coação ou repressão aos indesejáveis funcionasse, nossa cidade não teriam tantos camelôs. Pelo menos desde a grande crise do petróleo, eles tomaram conta dos espaços públicos mais movimentados. Independente de governos repressores ou condescendentes, pelo menos enquanto a economia da desigualdade continuar a produzi-los com eficácia incontestável. O espaço público virou o CEP da iniquidade, endereço dos sem trabalho e renda, dos sem abrigo e dos sem destino. Expulsá-los a mano militare, ou com a sutileza dos pedregulhos plantados, é enxugar gelo, ou como se dizia antigamente, fazer política para inglês ver. A tolerância zero deve ser dirigida à exclusão, não aos excluídos. Existem exemplos da chamada arquitetura hostil em sua cidade? O que eles provocam em você? Sua opinião é importante para nós. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir o nosso podcast Tempo de Cidade e aperte o sininho para receber notificações dos próximos episódios. Até lá e um bom dia. Esse podcast foi gravado nos estúdios da Inconcert Produções. Edição e trilha sonora de Ana Elisa Sucha.